Teste agora os seus conhecimentos sobre palavras do português. Este é um mix de perguntas da nossa playlist de quiz. Quantas você acerta? Em qual opção a palavra apartamento foi abreviada corretamente? Opção 1, eu moro no apartamento 202. Abrevia apartamento com AP. 2, abrevia a palavra apartamento com APTO. 3, abrevia a palavra apartamento com APART. 4, abrevia a palavra apartamento com APT. E o símbolo de grau, ou símbolo ordinário, né? Como queiramos chamar esse símbolo aí, que a gente coloca bem pequenininho após o ponto. E opção 5, todas as questões estão corretas. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 5, isso mesmo! Todas estão corretas. De acordo com a Academia Brasileira de Letras, as formas corretas de abreviação da palavra apartamento são AP. Ou APART. As outras formas de abreviação, todas essas outras que aparecem aqui nessas outras opções, já são aceitas sim pela Academia Brasileira de Letras. A abreviatura AP. É utilizada também como abreviatura de outras palavras que são apêndice, aprovado e apude. Qual é a única palavra que foi escrita corretamente? Opção 1, preguiça. 2, frustrado. 3, largata. 4, cocrante. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 2, frustrado. Atenção nas palavras. Preguiça, use E na primeira sílaba. Preguiça. Lagarta, o R é na segunda sílaba. Lagarta. E crocante, o R é na primeira sílaba. Crocante. Qual é a única palavra que foi escrita corretamente? Opção 1, azulejo. 2, tempero. 3, bandeja. 4, queixo. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, queixo. Atenção, não use I nas palavras azulejo, tempero e bandeja. Qual é a única palavra que foi escrita corretamente? Opção 1, personagem. 2, testamento. 3, cozinheiro. 4, baiano. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, baiano. Atenção nesta palavra. Embora a palavra Bahia seja escrita com H, o adjetivo baiano não apresenta a letra H em sua grafia, por causa da regra estabelecida no Acordo Ortográfico de 1943. E atenção também nas palavras. Personagem com apenas um S, pois não usamos SS entre consoante e vogal. Testamento com S. Cozinheiro com I na terceira sílaba. Qual é a única palavra que
precisa receber o acento agudo? Opção 1, raiz. 2, rainha. 3, bainha. 4, raízes. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, raízes. Raízes apresenta a vogal I tônica. Está sozinha na sílaba raízes, formando hiato. O I tônico, formando hiato, precisa ser acentuado. Atenção nas palavras. Raiz é oxítona. As palavras oxítonas terminadas em Z não podem ser acentuadas. Nas palavras rainha e bainha, a vogal I está na sílaba tônica, está sozinha, formando hiato. Mas, atenção, hiatos seguidos de NH não podem ser acentuados. Qual é a única palavra que foi escrita corretamente? Opção 1, pigmento. 2, submeter. 3, ritmo. 4, subitamente. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, subitamente. Atenção nas palavras. Escreva sempre pigmento com G mudo, submeter com B mudo, ritmo com T mudo. As duas formas no plural estão corretas em opção 1, tabeliões e tabeliães. 2, corrimões e corrimãos. 3, chapéus e chapéis. 4, anéis e anéus. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 2, corrimões e corrimãos. Segundo a Academia Brasileira de Letras e o dicionário Volpe, a palavra corrimão admite essas duas formas no plural, corrimões e corrimãos. Atenção nos plurais. Fale e escreva sempre os tabeliães, os chapéus, os anéis. Qual a única palavra que foi escrita corretamente? Opção 1, contenção. 2, acesso. 3, autossuficiente. 4, admissível. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, admissível. Atenção nas palavras. Escreva sempre contenção com C cedilha. Acesso sem S antes de C. Autossuficiente com SS e de forma junta. Esta palavra perdeu o hífen e teve a letra S duplicada após o acordo ortográfico de 1990. Na frase, vou passar o ano novo em casa com a família, devemos usar opção 1, ano novo sem hífen, família sem acento. 2, ano novo sem hífen, família com acento. 3, ano novo com hífen, família sem acento. 4,
Ano novo com hífen, família com acento. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4. Ano novo com hífen e família com acento. Atenção! A presença ou a ausência do hífen em ano novo muda o sentido desta palavra. Ano novo sem hífen também existe, mas nesta frase devemos usar ano novo com hífen, pois o hífen transforma a expressão ano novo em um substantivo masculino composto. Se refere, neste caso, à virada da meia-noite do dia 31 de dezembro para o 1º de janeiro. Qual é o diminutivo de asa? Opção 1, álula. 2, azelha. 3, asinha. 4, as opções 1, 2 e 3 estão corretas. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4. As opções 1, 2 e 3 estão corretas. Álula, azelha e asinha são palavras que podemos usar para designar uma asa pequena. Em qual opção há erro no substantivo que está no plural? Opção 1, ímã, ímãs. 2, hífen com acento, hífens sem acento. 3, canil, canils. 4, caracol, caracóis. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 3. O plural de canil é canis. Troca-se o L pelo S. Qual a única expressão ortograficamente correta? Opção 1. Resolver conflitos. 2. Prêmio Nobel da Paz. 3. Rejeitar a violência. 4. Diálogo familiar. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 2. Prêmio Nobel da Paz. Atenção nas palavras. Escreva sempre resolver com S, rejeitar com J e diálogo com acento no A. Qual é o coletivo de filhos? Opção 1, ancestrais. 2, prole. 3, progenitores. 4, linhagem. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 2, prole. O substantivo coletivo é o substantivo comum, que mesmo estando no singular, indica um agrupamento, uma multiplicidade de seres, objetos ou coisas de uma mesma espécie. Prole significa o conjunto dos filhos e filhas de um indivíduo ou de um casal, humano ou não, como na frase: minha avó teve uma prole numerosa. Não podemos usar crase em. Opção 1, ele riu a beça. 2, o carro funciona a diesel. 3, estamos à disposição. 4, o baile
Terminou a meia-noite. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 2. O carro funciona a diesel. Não podemos usar crase na expressão a diesel, porque a crase é proibida antes de palavras masculinas. Diesel é uma palavra masculina. Na frase, Maria vai trazer alface e gengibre para o almoço. Devemos usar os seguintes artigos. Opção 1, o artigo o para o alface e o artigo o para o gengibre. 2, o artigo a para a alface e o artigo a para a gengibre. 3, o artigo a para a alface e o artigo o para o gengibre. 4, o artigo o para o alface e o artigo a para a gengibre. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 3, a alface e o gengibre. Isso mesmo, alface é um substantivo feminino e gengibre é um substantivo masculino. Então devemos dizer: Maria vai trazer a alface e o gengibre para o almoço. As duas formas no plural estão corretas em opção 1, pães e pães. 2, cãos e cães. 3, alemães e alemões. 4, vilãos e vilões. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, vilãos e vilões. A palavra vilão admite essas duas formas no plural. Atenção nos plurais. Fale e escreva sempre: os pães, os cães, os alemães. Há erro de ortografia em opção 1, repouso. 2, brincadeira. 3, acampamento. 4, passatempo. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, passatempo, que precisa ser escrito com M, pois antes de P, só M podemos escrever. Qual palavra não pode receber hífen? Opção 1, autoajuda. 2, micro-orgânico. 3, anti-intelectual. 4, sobrelevação. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 1, autoajuda, que precisa ser escrito de forma junta. Atenção na regra. Usa-se o hífen quando o prefixo e o segundo elemento juntam-se com a mesma vogal, como nas palavras micro-orgânico, anti-intelectual, sobre-elevação. Se as vogais forem diferentes, os elementos se juntam, como na palavra autoajuda. Qual é o adjetivo correspondente a desenhos em rochas? Opção 1, desenhos rochosos. 2, desenhos rígidos. 3,
desenhos cavernosos. 4. Desenhos rupestres. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, desenhos rupestres. Desenhos em rocha são chamados de desenhos rupestres, como na frase. Os desenhos rupestres eram feitos pelos hominídeos durante a pré-história. Quem nasce no Acre é opção 1, acriense, 2, acrinopolitano, 3, acrescense, 4, acriano. Tempo para pensar. E a resposta correta é opção 4, acriano. Atenção, a pessoa que nasce no estado do Acre, com a nova ortografia, agora é acriano com I. Antes do acordo ortográfico, escrevíamos acriano com E. Então, não escreva mais acriano com E. Quem nasce em Aracaju, que é a capital de Sergipe, é opção 1, aracajuano, 2, aracajuense, 3, aracajuzeiro, 4. As opções 1 e 2 estão corretas. Tempo para pensar. E a resposta correta é a opção 4. As opções 1 e 2 estão corretas. Sim, quem nasce em Aracaju pode ser chamado de aracajuano ou aracajuense. Quem nasce na Bélgica é opção 1, belgiano, 2, belgiense, 3, belga, 4. As opções 1 e 2 estão corretas. Qual opção responde a essa questão? E a opção que responde a essa questão é a opção 3, belga. Quem nasce na Bélgica é belga. Qual é a opção correta para completar a frase dita pelo Galvão Bueno? O melhor psicólogo do centroavante é a rede do adversário. Opção 1, centroavante com hífen. 2, centroavante, tudo junto. 3, centroavante, tudo junto sem a letra O. 4, centroavante, tudo separado. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, centroavante, tudo junto. Quando um prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa por uma vogal diferente, como no caso de centroavante, nós devemos escrever sem hífen, como é o caso de centroavante, não é? E também de centro-atacante. A palavra centro-atacante também precisa ser escrita tudo junto. Qual a divisão silábica incorreta? Opção 1, saúde, com 3 sílabas. 2, pássaro, com 3 sílabas, sendo a segunda sílaba com SS. 3, psicólogo, com 4 sílabas, sendo a primeira sílaba com PSI. 4, nascimento, com 4 sílabas, sendo a primeira sílaba com NAS. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, pássaro. Os dígrafos, ou seja, as letras SS não devem permanecer na mesma sílaba. Então teremos pássaro. Qual é a única palavra abaixo que foi escrita corretamente? Opção 1, ansiosa. 2, asterístico. 3, entretido. 4, opinião.
tempo para pensar. E a resposta correta é opção 3, entretido. Atenção nas palavras. Ansiosa é com S. Asterisco é sem acento e sem o TI. Apenas asterisco. Opinião com I depois do P. Na frase, eu pintei um autorretrato e coloquei em um porta-retratos. Devemos usar opção 1, autorretrato de forma junta, dobrando a letra R, fazendo RR. E porta-retratos de forma junta, dobrando a letra R também. 2, autorretrato com hífen e porta-retratos de forma junta, dobrando a letra R. 3, autorretrato com hífen e porta-retratos também com hífen. 4, autorretrato de forma junta, dobrando a letra R e porta-retratos com hífen. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, autorretrato, tudo junto, dobrando a letra R e porta-retratos com hífen. Segundo o último acordo ortográfico, quando o prefixo terminado em vogal, mas o segundo elemento que começa com R ou com S, a gente precisa juntar os dois elementos e duplicar a letra R. Esse é o caso da palavra autorretrato. Mas muita atenção, essa regra de juntar os dois elementos e duplicar R ou duplicar o S só vale para a palavra quando ela tiver o prefixo. O que é prefixo? Prefixo é um morfema, ou seja, uma unidade menor, uma unidade pequenininha, uma unidade de significação que é usada para formar as palavras. Isso quer dizer que prefixo não é uma palavra independente, viu, gente? É só um pedacinho da palavra. Na palavra porta-retratos, nós temos a palavra porta, que é uma palavra independente. Essa palavra porta, ela é uma flexão do verbo portar. E retratos também é uma palavra independente, não é mesmo? Nesse caso, a regra de juntar esses dois elementos e duplicar o R não é válida, simplesmente porque a palavra porta não é prefixo. É uma palavra independente. E é por isso, então, que porta-retrato precisa ficar separado com hífen, enquanto o autorretrato precisa se juntar e duplicar a letra R. Gostou desse quiz ortográfico? E quantas questões você acertou? Qual GIF define o seu resultado? Independente do seu resultado, o que realmente vale é a aprendizagem e a diversão. E tem muito mais na nossa playlist de quiz. Não deixe de conferir. Beijinhos!